Olá a todos. Hoje vamos analisar o debate decorrido no dia 16 de fevereiro entre o presidente do Chega, André Ventura, e o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares. Especificamente, esta questão em que o Rui Tavares fala acerca de alguém ter usado fotos dos filhos dele para fazer um ponto político. Vamos começar já na palavra do Rui Tavares, que começa por assinalar essa questão dos seus filhos, que foi tratada com o máximo respeito pelo André Ventura, o que se reflete sobretudo nas poucas vezes em que interrompeu o discurso do Rui Tavares. Sem perder mais tempo, vamos começar. Muito obrigado pela pergunta. Eu, infelizmente, vou ter de começar por uma nota prévia. Nos últimos dias, têm andado a circular pelas redes sociais fotografias de alguém que se introduziu no pátio da escola onde os meus filhos estudam e que me fotografaram a mim com os meus filhos, tentando provar com isso uma pseudo-hipocrisia, que seria que eu tinha os filhos numa escola internacional. Não sei como é que se passa na casa das pessoas que partilham estas fotografias, mas na minha casa as responsabilidades pela educação dos filhos são partilhadas, eles têm mãe, a mãe tem carreira e direito a tê-la, é diplomata, serve o Estado português quando vai à Ucrânia em dia de bombardeamento, quando retira portugueses de zonas de conflito ou de desastre e também quando um dia for para posto diplomático e os filhos não puderem ficar com o currículo interrompido. Agora, a verdade é que quem começou a utilizar como arma de arremesso político esta questão foi o deputado Pedro Frazão, do Chega, nos dias 13 de dezembro de 2023, está no Diário da Assembleia da República, também no dia 30 de setembro de 2022, no Diário da Assembleia da República, e, portanto, fez aqui uma passagem para uma arma de arremesso político que depois dá nestas coisas, e é este o problema de quem cria o discurso de divisão, de ódio, é que depois chega a um ponto em que se põe em causa, porque é divulgado o nome da escola e, portanto, o seu endereço... Peço que se recordem destes 4 pontos que o Rui Tavares deixou claríssimos e já agora o André Ventura conseguiu o feito inacreditável de não interromper ninguém por 1 minuto e 20 segundos e obviamente teve de o fazer aqui para esclarecer todas as blasfémias que o Rui Tavares está a dizer. Quando eu falo da minha família, já vamos deixar o André Ventura responder. De um ambiente que o seu partido, mais do que qualquer outro, ajuda a criar. Não se atreva a interromper-me quando eu falo deste tema. E eu vou terminar o que tenho a dizer. Já vai ter a oportunidade de responder. Certo. O André Ventura interrompeu para dizer que não sabe de nada. Ora, já que o Rui Tavares não é um imigrante que ganha 4 euros por dia na apanha da fruta em Odmira, assumimos que o André Ventura o estava a ouvir. E por isso, das duas uma. Ou o André Ventura não sabe português e é secretamente um eslovaco que aprendeu a dizer em português os principais pontos políticos da extrema-direita internacional, ou não tem a mínima decência e exigência moral para ter solidariedade com uma questão pessoal gravíssima causada por um deputado do seu partido. Mas vamos dar o benefício da dúvida que, de certeza, que quando o Rui Tavares explicar novamente a situação, ele vai ter uma reação melhor. Vamos só deixar o Rui Tavares concluir o seu raciocínio. Está mais do que clarificado. O Rui Tavares está a referir uma coisa que anda a circular nas redes sociais. Não sei o que é. Está mais Acho que num debate era importante dizer o que é. Claro, eu estou a dizer. E se não me interrompesse, ainda diria mais. O que eu digo é que, no seu partido, há deputados, posso dar o exemplo desta vigarice como de outras, que depois geram um ambiente no qual, nesta situação em concreto, a segurança de crianças, porque é divulgada à escola e logo o seu endereço, não são as minhas, mas as dos outros, é posta em causa. Mas desculpa lá, não é encerrar o assunto. Em relação à sua pergunta. Rui Tavares, desculpa lá, eu desculpo perguntar-lhe, eu não sei do que é que está a falar. E portanto, a menos que isso seja um debate de surdos, eu acho que se o Rui Tavares traz uma acusação para cima da mesa, pelo que eu percebi é, a sua filha ou filho, que eu não conheço a situação familiar, portanto não posso falar sobre isso, está num colégio, é isso? Sim, com estes 4 pontos, a conclusão que toda a gente tira é, a sua filha está num colégio. Se fosse com a minha professora de português do secundário, já lhe tinha dito que se não está aqui para prestar atenção, que vá para a rua. Privado. É isso que está a dizer? Estou-lhe a perguntar. O que eu estou a dizer. Eu não sei o que é que está a falar, porque daqui a dizer o que é que está a falar. Alguém se introduziu para fazer uma foto, para divulgar nas redes, de televisão. E que foi Estamos o seu deputado que trouxe isto para está a dizer que a sua filha é numa escola privada. E eu encerro aqui o assunto porque há uma linha, um limiar de decência mínima que ninguém deve ultrapassar, que é o de colocar em risco, colocando o seu deputado para a plenária da Assembleia da República, e se quiser ir confirmar, vá confirmar ao Diário da Assembleia da República, um assunto que depois eu não sei o que é que está a falar. Coloca em questão a segurança das famílias de outros. One eternity later. Uma grande renovação. André Ventura, quer responder, nomeadamente a esta questão do confisco de bens? Eu quero antes mais dizer isto. Eu acho que nós não podemos ir para a televisão. É o mesmo que a avó da Mariana Mortágua. Desculpe lá, Rui Tavares. O Rui Tavares trouxe um exemplo de um familiar que eu não sabia o que era, nem sei do que é que está a falar, mas decidiu trazê-lo. E dizendo que alguém, supostamente, trouxe isto para o debate público. Rui Tavares, eu estou à vontade porque andei na escola pública a minha vida toda. Também eu. E o Rui Tavares também. Se tem filhos que andam na escola privada, é uma escolha sua. É uma escolha sua.
que eu acho estranho para quem defende tanto a escola pública, mas é uma escolha sua, não é minha. Agora, não metem aqui temas e depois quando lhe perguntam, mas é o Chega que faz isso? Não, eu estou aqui a dizer é outra coisa. Ah, certo. Aqui confirmamos que o André Ventura devia ouvir o Júlio Isidro. A dificuldade de ouvir transforma-se imediatamente numa dificuldade de socializar. O que ainda existe em termos globais é a ideia de que a velhice tem a ver com uma deficiência auditiva. Estás a ouvir mal. Ventura. Não estás? Então põe-te a ouvir bem. Ouvir-nos Rui Tavares. é muito melhor. Ouça tudo com mini-som. Acho que falo por toda a gente quando digo: Rui Tavares, por favor, para de respeitar o outro. Interrompe o Ventura uma vez na vida, ele já te interrompeu 5 milhões de vezes. Não, Rui Tavares. Em política, as ações têm consequências. E as ações são estas. Se tem um filho na escola privada, é porque se calhar não encontrou condições para o ter na escola pública. E, portanto, significa que nós devemos perceber o que é que na escola pública não está a falhar. Está a falhar. Porque se o Rui Tavares diz tanto que a escola pública é o melhor do mundo, que temos que investir na escola pública, André Ventura, e depois me diz que traz aqui... Já ficou claro o seu ponto? Não ficou claro. Ficou. Porque o Rui Tavares trouxe esta Responda-me à questão do confisco de bens, porque era essa que estava eu acho que em discussão. importante que o Rui Tavares esclarecesse se isso é verdade ou não. Que tem filhos na escola privada. Porque se for assim, então desculpe, é um pouco hipocrisia. Oh, André Ventura, eu até agora estava a gostar tanto de não teres qualquer consideração por outro ser humano, mas agora foi a gota d'água. Então o Rui Tavares está a queixar-se de um deputado do Chega usar os seus filhos para lhe chamar hipócrita em debate político, e o counter do André Ventura é chamar-lhe de hipócrita usando os filhos dele em debate político. Pá, eu agora só posso votar no Chega porque eles vão acabar com o IVA na compra de casa. É um pouco hipocrisia. Estou à vontade cada sempre na pública. Estive num seminário, que era uma coisa religiosa, numa universidade pública, numa escola pública. Estou à vontade. Estive em Mem Martins, era uma escola absolutamente interracial, interclassista. Estou perfeitamente à vontade. Agora, ao Rui Tavares, a coerência em política é um bocadinho importante. Se está sempre a criticar o privado, é como os outros que criticam os hospitais privados e vão lá depois ser tratados. Portanto, acho que é um bocadinho de falta de coerência. Tavares, quer responder ao André Ventura não sei nesta se questão ou ou quer eu não sei avançar? de que caso é que ele está a falar. Não, Portanto, posso acho que é importante. responder perfeitamente. É que o Rui Tavares acusou um deputado do Chega de ter feito isto. E, portanto, eu não fui de certeza, Rui Tavares. Desculpe lá, dizer-lhe isto, não é? O seu deputado por Santarém. Incoerência seria eu não defender a criação de uma escola internacional pública como tenho sempre defendido. E que precisamente desse possibilidade, com as cidades cada vez mais diversas, com a captação de agências europeias, com todas as condições que nós temos em Portugal neste momento para ter escolas, como eu falo muitas vezes, públicas especializadas, quando diga António Arroio do jornalismo, a Soares dos Reis da ciência. Portanto, defender que a escola pública dê mais respostas e seja mais atrativa do que qualquer escola privada. A questão é, eu não estava à espera que André Ventura tivesse a umbridade de desautorizar o seu deputado que trouxe isto para a praça pública desta maneira, ou seja, pessoalizando e depois criando um ambiente que acaba por gerar o que noutros países já gerou também, pela mesma família política, que é riscos para a segurança de pessoas que não escolheram ser políticas e não estão em campanha. Agora, o que eu sei é que em Portugal toda a gente, de todos os partidos, toda a gente que nos está a ouvir, acha que a política deve ter um limiar mínimo de decência. E que esse limiar mínimo de decência certamente não inclui fazer coisas como este. Rui Tavares, como se atreve de achar que os seus filhos não devem ser expostos e usados como arma política contra si? Que falta de noção inclassificável. Tudo fez. Vamos... E posso ainda levar a outros. Rui Tavares, ficou claro? Graça, desculpa, há uma questão que é importante. A escola é privada ou é pública? Desculpe lá, Rui Tavares. Isto é uma questão de coerência. O Rui Tavares não pode andar sempre o dia todo a dizer que a escola pública. Mas o Rui Tavares já respondeu a essa questão, André Ventura. Desculpa, era o que mais me faltava uma mulher interromper-me para me impedir de fazer o ponto que já fiz não sei quantas vezes, porque eu preciso de usar mais uma vez os filhos deste meu colega para ignorar mais uma vez o pedido descabido que este me fez de não usar os seus filhos para o atacar. O Rui Tavares disse que acha que deve haver escolas internacionais públicas. Não disse se esta escola é privada ou se é pública. Porque se for privada e se for verdade que é uma escola privada, o Rui Tavares, desculpe lá dizer-lhe isto assim, o Rui Tavares não está a ser muito coerente com o que defende. Porque defende que a escola pública é o centro-pilar da formação dos cidadãos em Portugal. E tem o seu filho na escola privada. Eu acho que isso, enfim, é um pouquinho pelo menos estranho para quem defende isso. Foi o Rui Tavares que trouxe este tema. Olha, era importante que conseguíssemos avançar. Os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, como a minha, não estão aqui. Não podemos usar isso em política quando nos dá jeito. E agora, se quer dizer ao país que o seu filho anda numa escola privada, quando passa o ano a defender a escola pública, Rui Tavares, você hoje vai ficar com um epíteto aí em cima, que é o da maior incoerência política que eu alguma vez vi num debate televisivo. Ou seja, o Rui Tavares disse que não metam em perigo os meus filhos expondo-os para ganhar debates políticos,
E a resposta do Ventura foi: esta é a maior hipocrisia que já vi num debate televisivo. Acho que finalmente todos podemos concluir que o vencedor deste debate foi... Luís Montenegro.